Por favor, estendam as mãos aqui. Senhor, nós apresentamos a vida do pastor Ronaldo e nós clamamos que tu fales através dele. Fala, Deus, porque o teu povo ouve. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o que tu tens reservado para nós, Pai. Vem com poder e com glória e acampa os teus anjos ao redor dele para que a palavra seja anunciada com intrepidez e que os anjos estejam levando a palavra e semeando no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Prazer em rever aí o Arão. Bom, a Claudinéia falou a respeito de Salvador. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim para ela assim, ó, quando você está passeando, se você deixar, Deus fala com você. Quem já viajando, Deus já falou com você? Quem? Assim, viajando, você no lugar, na praia. Nunca aconteceu? Tá. E quem já levou surra na praia? Não de ninguém, a não ser Deus. Quem já levou? Eu já levei. Eu queria só dizer uma coisa. Que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37, em primeiro lugar. Ezequiel 37. Esse daí é um texto muito conhecido, né? Muita gente conhece esse texto, sabe? Mas o que eu ouvi de Deus desse texto foi algo assim tremendo. Então hoje eu quero falar, eu não quero falar com ninguém, deixo aqui bem claro, eu não quero falar assim para ninguém, mas eu quero falar o que Deus falou comigo, porque esses tempos todos que Deus falou comigo, eu e a Claudinéia lá, no nosso devocional, foi um negócio tremendo. Ele falava claramente e dizia claramente o que ele queria de nós. Então, Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler a partir do versículo, pode ser 1, tá bom, a Ananda já colocou, tá bom. Eu vou ler aqui, eu vou ler ali, porque começar até a partir do 2, está dizendo assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por esse Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Fala assim, cheio de ossos. Agora eu vou ler aqui. E me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora eu queria também, Ana, por favor, que você colocasse em Ezequiel também, só capítulo 33. Capítulo 33. Nós vamos ler somente alguns versículos também. Diz assim. Tudo bem? 33, isso. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Versículo 5, e ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida de entre eles,
este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Eu não vou ler orar de novo, porque a Claudineia já orou. Quem entendeu esses dois textos? Fala assim, eu não entendi nada. Quem não entendeu nada? Fala assim, eu não entendi nada. Agora, quem entendeu? Ninguém nem entendeu e nem deixou de entender. Quem entendeu? Mais ou menos. Tá bom. Estava eu e Claudineia numa praia paradisíaca. Era paradisíaca? Muito bonita em Salvador. Chama-se o local lá, quem conhece, é a Vila dos Atlânticos. Muito bonito. Uma praia sensacional. Umas árvores assim, coqueiros, né? Muito legal, tal. E nós estávamos lá em curso, né? Mas em alguns momentos também desfrutando daquela beleza, né, de Salvador, quando Deus falou conosco. Num dia ele trouxe o capítulo 33, obrigado Marcos, e no outro dia ele trouxe o capítulo 37. Deixa eu explicar primeiro uma coisa para você. Quem aqui já perguntou, ou também já falou para você, você já ouviu alguém falar assim para você? Que eu já ouvi muitas vezes, né? Quem já chegou e falou assim para você: poxa, se Deus realmente existe, por que existe tantas guerras? Quem já ouviu isso? Por que existe tanta gente morrendo? Por que Deus deixa tanta gente morrer, padecer, tantas coisas? Eu já ouvi muito disso, e a gente ouve muito disso. Quando a gente vai evangelizar e vai falar sobre Deus para algumas pessoas, elas dizem, mas por que acontece isso? Porque muitos, né, eu já vi uma pessoa que perdeu o filho, mas por que Deus levou o meu filho? Mas por que isso? Por que aquilo outro e tal? E eu não vou explicar para você agora o porquê, mas você vai entender durante a palavra que eu vou falar para você. Mas, falando sobre esse texto, Ezequiel, ele estava no local dele, e logicamente o que aparenta ser aqui é que ele estava sempre em oração, sempre falando com Deus, da maneira dele. Aí de repente o Espírito do Senhor veio sobre a vida dele, e o levou para um local, onde diz aqui que era um local onde haviam ossos secos. E o interessante de tudo é que quando isso acontece, quando ele é levado em espírito para um lugar onde há ossos secos, diz aqui a palavra que eram ossos sequíssimos. O que significa esses ossos secos? Na realidade, os ossos secos, que diz aqui no versículo 11, que eu não li, depois você pode pesquisar na sua casa, diz que os ossos é o povo de Israel. Diz que os ossos é um povo que, em algum momento, então a chuva legal, em algum momento esse povo se rebelou contra Deus. Esse povo se rebelou, ele não acreditava, não é que não acreditava, ele já ouvia, já sabia de tudo que Deus tinha falado, já sabia do que Deus tinha feito, já recebeu muitas bênçãos, mas num determinado momento caiu. Esse povo, que quando Ezequiel escreveu, eles estavam em exílio, ou seja, eles estavam escravizados, eles tinham sido escravizados. E quando Ezequiel escreveu esse texto, essa parte, ele escreveu também no exílio, porque Ezequiel era do exílio. Ezequiel, ele tinha ido juntamente com aquele povo para o exílio. Ele era um escravo também. E Deus deu essa palavra para ele, através do Espírito, levando ele para ver esses ossos sequíssimos. E o interessante é que quando ele fala a respeito desses ossos sequíssimos, ele fala que Deus o levou, e aí, num determinado momento, Deus perguntou para ele assim, fala assim, ô Ezequiel, você acredita que esses ossos, eles podem ter vida? Aí ele falou assim, o Senhor é que sabe. É o Senhor é que é, tipo assim, o Senhor é Deus, o Senhor é quem sabe. Quem já, num determinado momento da sua vida, passando por uma dificuldade, seja ela qual for,
seja ela qual for, você liga, fala com Deus, ou se você algum dia já falou com Deus, você olha para Ele e fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor sabe, Pai, assim chorando, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe o que eu estou passando, Pai, abre as portas dos céus. Quem já fez isso daí? Pai, nunca fizeram, ninguém já falou isso daí? Por quê? Porque Ezequiel, ele chegou e falou para Deus assim, ele chegou e falou assim: Pai, quem sabe se esses ossos vão ter vida ou não é o Senhor. E hoje, o tema da palavra é ouvir, é obedecer e praticar. Fala assim: ouvir é obedecer e praticar. Quem mudou esse título da palavra foi minha esposa, porque eu tinha dado outra para a Ana, né, Ana? A Ana mudou lá. Mas o que acontece conosco é que muitos de nós ouvimos, mas não praticamos. O que nós fazemos muitas vezes é ouvir Deus falar conosco, mas nunca praticamos aquilo que Deus fala para que a gente pratique. Quantos de nós, não precisa levantar a mão, quantos de nós aqui já prometemos várias coisas para nossas esposas, para os nossos filhos, nós prometemos coisas para o nosso vizinho, para o nosso parente, mas não cumprimos? Quem já fez isso? Só eu? Muitas e muitas vezes você promete. Sabe aquele pai que fala assim: filho, certo? Filho, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo com você. Quantas vezes o seu filho já ouviu você falar isso daí? E você nunca fez? Você, Pedro. O pai, ele sabe, eu não estou generalizando aqui, não estou dizendo, mas o pai, quantas vezes o pai e a mãe mentem para o filho? O filho já sabe. Meu pai está falando, eu já sei, ele só fala, só sai da boca para fora, não fala, não faz nada. E aqui, a grande realidade é que Deus, ele está falando assim, através de Ezequiel, falando assim: Senhor, o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe se realmente esse povo, esses ossos vão ter vidas ou não. O Senhor é que sabe, porque o Senhor é Deus. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa minha viagem para Salvador foi que eu preciso parar de mentir. Ah, mas pastor, o senhor mente, o senhor mente, senhor. Mas quantas e quantas vezes eu falo o que vou fazer, e muitas vezes eu até acabo esquecendo de fazer. É uma mentira. Não deixa de ser uma mentira, porque eu falo o que vou fazer e acabo esquecendo. Esses dias mesmo, a Claudineia estava lá falando lá em casa, é que você falou que ia fazer, eu não sei, eu lembro exatamente o que era. É um negócio simples, tá? O que é? É lixar a mesa, é lixar a mesa da Fernanda. Eu falei: não, a Fernanda não falou nada para mim, não. Falou, ela fez questão de ligar para a Fernanda, para perguntar: Fernanda, você falou para o Ronaldo? E deixou no viva voz, para que eu ouvisse também, né? A Fernanda, como ela puxa saco da sogra, né? Ela falou assim: falou nada, não falou, eu não falei. Mas, segundo ela, eu prometi, mas provavelmente eu tenha realmente prometido, mas eu não fiz. Então diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: escuta uma coisa. Quando você fala alguma coisa para alguém, seja quem for, cumpra. Não minta. Então, se você não vai fazer, não faça. Se você não vai fazer, então não fale. Sabe aquele negócio lá, ô Zezinho? Se você não fizer o que eu vou fazer, eu vou tirar o seu carrinho. Hoje não tem carrinho, mas eu vou tirar seu vídeo, eu vou tirar o seu celular da sua mão. Né? Eu vou tirar e nunca tira. O menino já está com 10 celulares na mão e não tira. Não é verdade isso? Por quê? Porque não cumpre o que fala. E aqui, Ezequiel falou assim, Senhor, o Senhor é que sabe se vai realmente fazer com esse povo o Senhor é que sabe. E aqui eu entendi algo da minha vida. Eu entendi algo que eu precisava fazer. Porque aqui ele fala assim, no versículo 3, ele disse assim, então disse assim, então Deus me disse, filho do homem, no versículo 3,
Poderão viver esses ossos? Não. Então me disse, profetiza. Profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre esses ossos. O que significa esse profetizar? Significa você abrir a sua boca. Significa você falar. Porque tudo que você fala, de bênção ou maldição, acontece. Quem crê nisso? Quando você fala alguma coisa de bênção ou de maldição, acontece. Se você fala alguma bênção, acontece. Se você fala alguma maldição, acontece. Ah, mas eu sou, assim, eu estou falando de mim, porque muitas vezes sai da minha boca algumas coisas e depois, ai meu Deus, me perdoa, não deixa eu falar mais isso daí. De brincadeira, eu falo com a Claudineia me lembra. Por quê? Porque eu falo da boca para fora, mas tudo que sai da minha boca acontece. E tudo que sai da sua boca acontece. Se você diz que, se você trabalha, você tem sua empresa, você diz que não vai ter serviço, não vai ter serviço. Se você diz que vai ter serviço, vai ter serviço. Quem aqui trabalha assim, que tem sua própria empresa, que eu conheço aqui? Domingos, Pablo. Ah, hoje eu vou sair da minha casa, mas não vai ter nenhum cliente. Então não vai ter cliente. Então você vai ficar o dia todo sem fazer nada. Então fala assim, o que sair da minha boca? De maldição. É maldição. Mas se sair da minha boca bênção. Fala, se sair da minha boca bênção. Então vai ter bênção. Então, queridos, o que eu tenho que aprender em primeiro lugar é sair da minha boca somente coisas que vão ser construtivas para mim e não destrutivas. E aí ele chegou e falou assim, então filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos. Fala para esses ossos secos o que vai acontecer. Fala para eles o que vai acontecer. Mas sabe qual é o nosso problema, queridos? É que muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, nós não temos coragem de abrir a nossa boca. Quem aqui tem coragem, às vezes, de abrir a sua boca para falar de Deus para alguém? E principalmente quando você está vendo que aquela pessoa está passando por dificuldade. Muitas vezes a gente fica calado, quieto, com o nosso vizinho se matando, com o nosso parente indo para o inferno, mas a gente não tem, sabe, a coragem de falar de Jesus para ele. Sabe por quê? Porque a gente se sente envergonhado, porque a gente não profetiza. Porque a única coisa que eu vou fazer é o quê? Ah, coitado. Ou senão, ele fez aquilo porque agora está merecendo o que está recebendo. É mais ou menos assim. Eu não ligo. Eu falo que ligo, mas acabo não ligando. E aqui Deus fala assim para ele assim, então profetiza. E naquele momento que eu estava lá com a Claudineia lá na praia, lá, né? Antes de ir para a praia, nós estávamos no nosso devocional. Aí Deus falou assim para mim assim, como é que você quer receber bênção se você não profetiza? Como é que você quer receber as coisas se da sua boca não sai aquilo que tem que sair? Como é que você quer bênçãos se as coisas que acontecem na sua vida, você, assim, antes de acontecer, você já declara? Eu fiquei muito envergonhado. Naquele momento eu fiquei envergonhado, mas eu fiquei mais envergonhado ainda quando eu li o capítulo 33. Aí que o negócio piorou mesmo. Porque aí disse o seguinte, no versículo 1, diz assim, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. Então, quando Deus falou isso para mim, aqui está falando sentinela. Quando naquele momento, naquele dia, nós lemos esse texto, eu fiquei mais envergonhado ainda. Por quê? Porque aqui está falando sobre atalaia, sentinela. O que é uma atalaia? Atalaia, na realidade, atalaia vem do árabe, né? É uma palavra que vem do árabe. E originário do árabe, que significa torre de vigia. Esse é o significado. De vigia ou à espera de algo ou alguém.
numa posição ou postura que permite estar a espreitar ou alerta para alguém. O que seria? Quem serviu o exército sabe mais ou menos o que seria isso. O sentinela, o atalaia, é aquele que fica na guarita, aquele soldado que fica na guarita, observando tudo que acontece em volta do quartel. Observando para ver tudo aquilo que vem de bem ou de ruim para o quartel, para que ele possa o quê? Avisar para os que estão lá dentro que tinham que se preparar para não acontecer algo diferente. Ou para sentinela, tem que estar lá sentinela, tem que estar acordado para saber exatamente o que está acontecendo. Aí quando Deus falou isso comigo, Ele falou assim, você é um atalaia. Aí na realidade, Ele chegou e falou assim, diretamente para mim, você é um atalaia, mas você não fala, você não abre sua boca, você fica calado, você fala que é um atalaia, você fala que é da igreja, você fala que é um crente, você fala que é um homem de Deus, mas a grande realidade, você só fala da boca para fora, você só ouve que é, mas você não faz aquilo que eu te peço. E muitas vezes nós sofremos problemas, dificuldades, situações de grandes dificuldades. Aí depois a gente vai perguntar, por que eu estou sofrendo isso? Porque a grande realidade é que eu estou ouvindo, mas eu não faço aquilo que Deus pede para que eu faça. Eu estou ouvindo, mas eu não me mexo. Eu estou passando por dificuldades, seja ela em qual for a situação da minha vida financeira, matrimonial, seja qual for, mas eu não faço nada para corrigir. Eu tenho problema com os meus filhos, mas eu não faço nada para os corrigir. Eu tenho problema com a minha esposa, mas eu não faço nada para resolver o meu casamento. Eu tenho problemas. Hoje eu estava conversando com um filho meu, né? O caçulinha lá. Ele me deixou tão feliz da minha vida, meu Deus. Ele me deixou tão feliz, nunca me deixou tão feliz em toda a minha vida. Porque depois de anos, falando a mesma coisa, ele disse assim, estou fazendo isso. Estou falando em termos financeiros. Porque eu estou fazendo isso. E quantas vezes eu já conversei? Aí eu cheguei assim, nossa, Pablo, você me deixou feliz hoje da vida demais. E eu falei, qualquer dia você vai contar o testemunho. Por quê? Porque ele começou a fazer exatamente tudo aquilo que a gente vinha conversando há anos. Não sou eu, não foi eu que falei para ele, não sou eu que dei a ele, alertei a ele, não, mas eu comecei a falar lá atrás. Mas ele foi pesquisando, foi indo até chegar. Quantos de nós, queridos, passamos por dificuldades, mas nós não procuramos fazer nada. Simplesmente esperamos que Deus faça alguma coisa por nós. Simplesmente esperamos que Deus abra uma janela, abra uma porta, sendo que Ele já abriu. A única coisa que eu tenho que fazer é só fazer, mas eu não faço. E depois eu vou reclamar. E depois eu vou dizer que está tudo errado. E depois eu vou dizer que Deus não está me ajudando. E aqui, no versículo 3, ele diz assim, ó, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. O que é o sentinela? O que é o atalaia? O atalaia está lá para vigiar. O atalaia está lá para olhar as situações que vão acontecer, mas ele está lá para avisar, para alertar. E quantas vezes nós somos alertados por Deus, mas a gente não alerta ninguém? Quantas vezes a gente é alertado por Deus sobre alguma situação, mas a gente não abre a boca para alertar ninguém que está passando por dificuldades e que a gente sabe que está. O único problema nosso é só olhar. A gente ouve, mas a gente não pratica. A gente ouve, mas não faz nada. Porque é mais fácil ouvir e reclamar. É mais fácil ouvir e botar a culpa em alguém. Eu não venho para a igreja porque fulano de tal, a gente culpa todo mundo. Mas nunca
olhamos para nós mesmos e falamos assim: puxa, por que eu não estou vindo para a igreja? Por que eu não estou indo, seguindo a Deus? Porque alguma coisa está acontecendo comigo. Por que eu não consigo me equilibrar em finanças? Por que eu não consigo me equilibrar no meu casamento? Por que eu não consigo me equilibrar em tal coisa da minha vida? Porque eu não estou vendo aonde eu estou errando, mas eu estou vendo quem está errando. No caso do casamento, existem dois: o casal, o homem e a mulher. Mas é mais fácil culpar a mulher no caso, ou o homem no caso, do que olhar para mim e ver se eu estou certo ou estou errado. É mais fácil acusar alguém do que resolver uma situação. É mais fácil olhar para o erro do outro do que eu fazer alguma coisa. Queridos, isso é o que Deus falou para mim, lá na praia. E eu falava para a Claudinei, eu falei: meu Deus, ele falando isso comigo, e assim, eu levando só a cachuletada. Ele, sabe, só mostrando para mim os erros que eu tenho, as coisas erradas que eu vinha enfrentando, as coisas erradas que eu vinha fazendo, mas eu não tomava posicionamento. E eu estou falando em termos de posicionamento da vida, sabe? E ele falou assim, ó, o que ele quis dizer nesse texto aqui? Ele falou assim, ó: eu constituo um de vocês. Ele fala no versículo 2 assim, ó, fala assim, ó: um de vocês, um homem entre vocês, do povo de Israel, para ser atalaia, para avisar os outros dos problemas que estão acontecendo, das coisas que estão acontecendo. E ele continua aqui, ó, no versículo 3, ó, fala assim, ó: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta. O que é tocar a trombeta? Anunciar, falar, gritar, dizer o que está acontecendo e avisar o povo. E no versículo 4 ele diz assim, ó: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e a espada o tomar, o seu sangue sobre a sua cabeça. O sangue dele, se a pessoa ouvir, se você chega e fala para alguém: olha, você está errado, olha, você tem que resolver isso, olha, você tem que fazer aquilo outro. Se a pessoa te ouve, mas ela não pratica nada, o sangue dela não vai ser derramado e não vai ser cobrado de você. Quem está me entendendo, diga amém. Ele vai ser cobrado dele mesmo, porque ele ouviu e não fez nada. E quantas vezes a gente ouve e nada faz? O sangue do pecado nosso é nosso mesmo, porque eu ouço e não faço nada. Eu ouço e fico quieto. Quantas e quantas vezes, queridos, a gente vê isso? E a gente tem que entender. E ele fala assim no versículo 5, ele diz assim, ó: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Quando você abre sua boca e você fala para alguém, olha, fala para o seu filho, fala, sabe, quem tem filho aqui sabe como é que é. O filho está andando por um lugar que ele vai se machucar, o que você faz? Você tem duas alternativas: deixar ele se quebrar todo, ou chegar para ele e falar assim: filhinho do coração, vem cá, olha, se você está indo para o caminho que você vai se machucar. E quantas vezes Deus falou com o seu povo? Falou: escuta, não caminha por esse lado, não faça isso, não faça aquilo. Agora, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz no início: por que acontecem as guerras? Por que acontecem os desastres? Por que as coisas acontecem? Porque a gente só vê uma coisa, só um lado. Quem aqui já viu assim uma pessoa, um casal, uma pessoa qualquer, já viu que o cara, você só sabe que a pessoa morreu. Ah, a pessoa morreu. Ah, coitadinho dele. Ah, nossa, que dó que ele morreu e tal. Mas quando vai ver a história do rapaz, ou da pessoa, ou de quem quer que seja, ele morreu por quê? Porque ele fez alguma coisa, alguma coisa ele fez que não ouviu. Ele foi alertado, mas não ouviu. Ou seja, ele ouviu, mas não praticou. Aí depois você começa a ver a história, você vê, por exemplo, um casal se destruindo. Você vê o casal lá brigando constantemente.
Mas aí você vê assim, poxa, você fala assim, meu casal, aconteceu, já não está mais junto. Por que não está mais junto? Porque no momento em que estava destruindo, no momento em que estava para acontecer a coisa, simplesmente ouviu, mas não fez nada. Quantas e quantas vezes a gente vê filhos, crianças, bebezinhos, do colo, crianças sendo, ensinadas de forma errada, mas a gente não pode falar nada. Quando passa o tempo, aí você vê lá na frente, você vai ver o que aconteceu. Essa criança vai crescer, ela vai ter as suas próprias ideias, o mundo vai ensinar para ela o que o mundo quer ensinar, porque aquilo que ele aprendeu em casa, na realidade, ele só ouviu, porque o pai e a mãe não tiveram o quê? Pulso para educá-lo. O que é pulso para educar? Bater na criança? Chicotear a criança? Não, é ensinar. Fala assim, ensinar. Ensinar. Ensinar a esposa. Olha, as nossas finanças estão se quebrando. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de comprar isso, parar de comprar aquilo, parar de fazer isso, tal. Vamos parar de fazer as coisas. Mas eu não posso parar de... Um exemplo, vou dar um exemplo, vai que eu ouvi isso daí, do meu pai até ouvia, direto. Né? Meu pai era apaixonado por carne. Mas tinha um momento na vida que não dava para comprar carne. Só podia ser ovo. Né? Aí minha mãe fala assim, Augusto, quem tem Augusto aqui? Não. Augusto, não dá para comprar carne. Não. Eu paro de fazer qualquer coisa, mas a minha carne tem que ter. Meu pai falava assim, entendeu? Tem dia que não dá. Tem dia que não dá para comprar carne. Tem dia que dá para comer ovo. Tem dia que não dá para comer ovo, é só arroz e feijão. Então são coisas que a gente precisa o quê? Precisa existir o quê? Alguém que possa controlar. Alguém que possa administrar, alguém que possa fazer alguma coisa, ou na família, ou nas finanças, ou no trabalho, seja lá o que for. Alguém precisa administrar aquela situação. Se você tem uma empresa, e os funcionários fazem o que quer na sua empresa, e você não abre a sua boca para falar nada, essa empresa vai para o buraco logo. Tem que uma voz de comando. Essa voz de comando na sua casa, é o marido. A esposa é a ajudadora. É aquela que também tem um poder de falar também. Escuta aqui, filho, seu pai falou assim, e eu falo também assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, e ponto final. Mas eu vou fazer porque o papai só falou, não interessa, não vai fazer, ponto final. Tem que existir um comando. E aqui, nesse caso, Deus falou muito claramente comigo, falou assim, se você falar alguma coisa se você abrir, se você fazer essa pessoa ouvir e ela não fizer nada, então o sangue dela não vai ser jogado sobre você. E no versículo 6 está dizendo assim, olha só, falou assim, mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida de entre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Sabe o que acontece, queridos? Acontece o seguinte, ele está dizendo assim, olha, se você vê alguma coisa errada e você não abrir sua boca com medo de falar alguma coisa, com medo de pressionar, com vergonha, se acontecer alguma coisa com essa pessoa, o sangue dela vai ser derramado sobre você. Se um filho, se algum parente bem próximo estiver caminhando para o lado errado e você não abrir a sua boca e dizer que ele está errado, e ele se danar todo lá na frente, você é o culpado, porque você não teve coragem de abrir sua boca e falar do amor de Deus para ele. Você não teve coragem de abrir sua boca e falar alguma coisa, e na igreja é a mesma coisa. Quantas e quantas pessoas estão indo para o inferno e a gente não abre a boca para falar de Deus? Quantos e quantos homens e mulheres estão partindo e a gente não fala nada? É oba-oba. É mais fácil ouvir
pregações maravilhosas, pregações onde fazem a gente crescer, a gente sair daqui alegre e contente, porque eu vou ganhar um carro, uma casa, mas para ouvir a verdade. A gente tem medo, tem vergonha de falar. E hoje, e naquele dia lá, não foi na quinta, na quarta-feira, que Deus falou essa palavra comigo, eu fiquei super envergonhado, eu falei assim, não, minha vida tem que mudar. Eu não posso mais me calar. Aí eu comecei também a ler Amós antes de ir, porque a Camila também leu. Mas tem uma parte em Amós, no capítulo 3, no capítulo 7, do versículo 11 até o 17, eu não vou aqui ler, mas eu quero que você veja, porque Amazias, que era o sacerdote de Betel, e na época, Jeroboão era o rei de Israel, Amazias chegou para ele assim, para o rei, e falou assim, fez a cabeça do rei, falou assim, rei, ó, é o seguinte, tem um cara aqui, que está falando mal de você, inclusive está falando que você vai morrer, e o nosso povo, todo ele vai se estrepar. Sabe, e o cara está falando mal. Na realidade, Amós, ele não estava falando mal. Amós, ele estava, sim, alertando o povo. Sabe por quê? Porque o povo, ele estava sendo o quê? O povo estava passando por uma situação em que os ricos estavam roubando os pobres. Sabe, os poderosos estavam mandando e escravizando pessoas. É como hoje está acontecendo, por exemplo. Chega essa corrupção no Brasil todo que está acontecendo, essas coisas erradas que acontecem tudo. No Ministério Público, em todos os lugares que acontece. Pessoas roubando. Pessoas, sabe, metendo a mão em coisas que não são suas. E as coisas, sabe, acontecem, e Amós, ele saiu lá de Tecoa, e veio até Judá, para falar para Jeroboão, olha, o povo vai sofrer as consequências, e você vai morrer. Amazias ouviu isso, chegou lá para ele e falou assim, ó, escuta, Jeroboão, tem um cidadão, como eu já falei, cidadão que está falando muito mal de você, a gente tem que dar um jeito nesse cara, matar esse cara, ou senão mandar ele embora daqui. Aí ele chegou lá e falou assim, escuta aqui, Amós. Aí o Jeroboão falou assim, não, faz o seguinte, vai, pega esse cara e manda ele embora daqui. Manda ele bem embora, vai embora daqui. Ele não vai ficar aqui não. Tá bom. Amazias chegou lá para ele e falou assim, escuta aqui, ô cidadão, Amós, vem cá. Para de falar mal do nosso rei. Para de falar mal do nosso presidente. Não fica falando mal dele não, que ele não merece você falar esse tipo de coisa, e não merece você fazer esse tipo de coisa, e ficar falando coisas aqui para o nosso povo, para o povo ficar ouvindo você. Sabe que ele falou, foi nessa parte que a gente estava conversando, eu e a Camila, ele chegou assim e falou assim, ó, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu sou catador de sicômoro. Sicômoro era uma árvore, era um tipo de como é que é? Uma fruta, tipo de um pêssego. Eu sou catador de sicômoro, eu sou pastor de ovelhas, entendeu? Eu não sou nem profeta, nem filho de profeta. A única coisa que eu fiz foi sair de lá, porque Deus... Sou boiadeiro, a única coisa que eu fiz, eu saí de lá de Tecoa e vim para cá para poder falar para o povo a verdade que precisava ser falado. Sabe o que aconteceu com esse homem, queridos? Ele ouviu Deus falar e foi, sabe, ele foi e falou, ele não teve medo. Ele não estava na sua terra, mas ele foi profetizar numa terra onde Deus falou. Quantas vezes Deus já falou para você profetizar alguma coisa para alguém e você se calou? Quantas vezes Deus já falou para você e falar de Deus para alguém que está morrendo e você fica quieto? Quantas vezes Deus já falou para você, olha, o seu casamento está indo para o espaço, faça alguma coisa e você nada fez? Quantas vezes, sabe? Deus já falou com você algo para você mudar e você não muda. Mas nós vamos sofrer as consequências se a gente não ouvir.
Mas eu quero dar uma dica para você hoje. Nós sofreremos as consequências se nós não ouvirmos, mas se nós ouvirmos hoje o que Deus tem para falar, Ele vai mudar por completo a minha vida e a sua vida no nome de Jesus. A única coisa que eu tenho que falar é ouvir e fazer. O que Ele falou para mim, falou assim: deixa de ser medroso, deixa de ser medroso e faça. Abra sua boca e faz alguma coisa. Você quer sair da situação financeira ruim? Então faça o que eu estou te mandando. Você quer mudar a sua vida no sentido geral? Então faça o que eu estou mandando. Amós saiu de lá da situação dele, lá de Tecoa, que não tinha nada a ver com Judá, e foi lá e faz. E ele foi e fez. Sabe, queridos, muitas vezes, nós temos que ouvir, mas não só ouvir, mas fazer. Nós estamos muito acostumados a ouvir, a não fazer nada, e depois culpar os outros, porque aconteceu certas coisas. Nós temos vários testemunhos, de pessoas que tiveram bênçãos nesses últimos dias. Depois o Mateus vai contar o testemunho dele agora, que a Bia está lá, inclusive, assistindo o culto, falando sobre o Felipe. Ele vai contar o testemunho dele. E quantas pessoas tiveram, uma transformação de vida? O meu filho Pablo teve essa transformação de vida. Sabe, não importa quanto tempo você tem ouvido, o importante é quando você vai começar a agir. O importante é quando você vai abrir os olhos. O importante é quando você vai começar a fazer alguma coisa. E hoje, naquele dia, quando Deus falou comigo, falou assim: faça, começa a fazer. Começa a fazer. Sabe, as coisas têm que acontecer. E ele falou assim, o sangue dessas pessoas que ouviram você falar e nada fizeram, não vai na sua conta. Mas aqueles que você ouviu morrer e não fez nada. Eu estava andando na rua, lá em Salvador, eu, a Claudineia, 10 horas da noite, a gente tinha acabado de comer um lanche, eu vinha vindo com ela, andando. Aí de repente eu vi de longe assim, eu vi um catador de lixo. Não é lixeiro não, esse cara é catador mesmo, aquelas pessoas, mendigo. Estava lá, e ele estava num tipo de um latão, né? Era um latão, lembro quem é que era, um latão. E eu passei por ele assim, ele estava pegando as coisas de comida, né? Porque tinha uma lanchonete do lado, ele estava pegando as coisas de comida e estava separando para poder comer, porque ele estava com fome. Ele passando lá e estava comendo. Aí eu passei assim, eu e a Claudineia passamos, aí depois ela veio e falou assim: você está me largando aqui. Aí a gente andou assim uns 20 metros mais ou menos. Aí na hora Deus tocou no meu coração e falou assim: fala com aquele cidadão. Aí eu voltei, larguei a Claudineia no meio da rua lá, larguei ela lá e voltei. Não falei nada para ela. Aí cheguei para ele assim, o nome dele como é o nome dele, meu Deus do céu? Adilson, acho que é Adilson. Aí ele chegou e falou assim, eu falei assim: e aí, está tudo bem com você? Eu sei que você está passando uma situação difícil. Eu sei que não está fácil para você, mas Jesus te ama, viu? Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar. Falei isso daí para ele. Eu nunca fiz isso, cara. Depois que Deus me deu essa cachuletada, eu nunca fiz isso. Eu falei assim: não, eu tenho que fazer. Se o cara vai ou não ouvir, é outra história. Mas eu tenho que trombetear. Eu tenho que abrir minha boca. Eu tenho que parar de ser medroso. Eu tenho que parar de ser mimimi. Nós estamos numa época de mimimi, de qualquer coisinha, sabe, porcelania quebra. Parar com isso. Deus é amor. Fala assim: Deus é amor. Mas é justiça também. Ele é justo. Ele também cobra. Queridos, por que tem um monte de guerra? Por que tem um monte de gente passando por dificuldades? Por que isso? Por que aquilo outro? Porque, com certeza, não ouviu. Ou seja, ouviu e não praticou. Ouviu e não fez nada.
ouviu e ficou quieto. Então, queridos, se você tem alguma dificuldade, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma necessidade na sua vida, seja ela qual for, ouça e pratica, faça, vai buscar soluções. Trombeteia, abra sua boca. Deus falou assim: profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza. Tem um cidadão aqui na igreja que ele já está construindo a casa dele, já faz um tempinho já. Mas, cara, esse cara, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou mudar para lá, mas quando tiver tudo pronto. Eu falei, esse cara é macho. Tá lá, vai lá. Hoje ele estava falando assim, já está quase tudo pronto. Já fiz o cimentado, falta colocar o piso e não sei o que, já vou mudar para lá, e a gente tem orado por ele, todos. Mas sabe, o que é isso daí? Porque muita gente tem condições de fazer muitas coisas, mas não faz. Tem condições de buscar alternativas, mas não vai buscar. Tem condições de crescer, mas não busca. Aí chega lá, dá tudo errado. Por quê? Deus é o culpado do erro? É porque ouviu, mas não praticou. Ouviu, mas não praticou. Ontem eu tive o prazer de estar com os meus netinhos lá em casa. Eles dormiram lá em casa. Aí teve um deles, que eu não vou falar que foi o Vitor. Eles estavam jogando bola, estava ele e o Pietro jogando bola na rua, né? Estava lá. Aí de repente ele falou assim: ô vovô, o meu pai deixa eu ir no Moretti sozinho. Deixa eu ir numa padaria comprar uma Coca-Cola, porque aqui é diferente de lá, né? Aqui é diferente de lá, mas... Aí eu falei assim, não vou deixar, né? O Bruno deixa porque é o pai, mas eu sou um avô, eu vou deixar o moleque ir. E ele, eu vou de bicicleta, vovô. Eu falei, piorou. 10 anos de idade, piorou. Vai não. Aí ele falou tanto na minha orelha, vovô, você não acredita em mim, você não confia em mim, vovô? Falei, tá bom, Vitor, vai lá, vai. Nossa, ele ficou todo. Aí a Claudinha, quando ele saiu, a Claudinha já começou a contar o horário? Eu falei assim, peraí, aí ficou olhando no relógio. Aí de repente veio ele com a Coca-Cola. Aí de repente saiu, foram jogar bola, aí ele voltou com uma bola de plástico, uma bola de borracha, né? Aí ele olhou, olha o que eu achei, vovô. Eu falei, você achou aonde? Porque a rua lá é sem saída, né? Doutora, você achou aonde? Eu achei ali embaixo. Como é que ele falou? Achado não é roubado. Eu falei, não. Faz o seguinte, vai lá e devolva onde estava. Porque essa rua aqui não tem saída e com certeza alguma criança perdeu. Aí você sai daqui, está com a bola lá, e aí como é que fica? Aí ele foi. Só que quando ele foi jogar a bola lá, a bola furou, porque era tão uma bexiguinha, né? A bola furou. Mas ele deixou lá a bola furada lá. Né? Mas o que é isso daí? É ensinamento. É o meu filho. É o filho do meu filho, né? Mas eu tenho que ensinar, eu sou avô. Sabe, muitos e muitos têm a criança, mas eu não falo nada, eu fico quieto, eu tenho medo de falar. Eu lembro uma vez que o Pablo era pequenininho, ele achou, eu falo isso daí, já falei várias vezes. O Pablo achou um skate, a gente morava no condomínio. Skate não, patins, estava no condomínio. Aí ele veio à noite no trabalho, eu tinha acabado de chegar do trabalho. Olha, pai, que eu achei, pai. Eu falei, você achou aonde? Eu achei aqui no condomínio, aqui lá em cima, lá não sei o que lá. Eu falei, vamos lá, vamos ver onde você achou. Aqui, pai, olha, pai. Pode deixar aí. Ô, pai, mas eu achei, pai. Deixa aí, não é seu. É um condomínio. De repente o cara vê você com um negócio desse, vão pensar que você roubou. E está dentro do condomínio, é de alguém. Então, queridos, abrir a nossa boca para falar. E quando você tem muita gente que tem filho aqui, ensina o seu filho no caminho. O Bruno sempre fala isso, né? A Claudinete, ensina no caminho, que ele nunca vai esquecer. Sabe? Veja o seu casamento como sendo um casamento de verdade. Veja o seu trabalho como sendo algo, seja grato pelo seu trabalho, não o destrua. Veja a sua família como sendo uma família de Deus, uma família de bênçãos.
Não estrague elas. Abra sua boca, seja corajoso. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela assim, seja corajoso, cara. Fala, abra sua boca. Para de ter medo das coisas. Fala para ele, para de ter medo das coisas. Medroso. A Claudinha está falando assim, porque já 8h10 a gente vai fazer a ceia. Tá certo, amor. Mas é só um dia. Eu vou pedir aqui que vocês fiquem em pé, por favor, pedir para os meninos virem aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Você sabe quantas vezes, se você vier todos os domingos para a igreja, sabe quantas vezes você fica, quantas horas você fica na igreja? Quem sabe? Horas. Quantas, Luiz? 1 hora. Tem um culto na semana. Um culto na semana. São 52 semanas no ano. Você vem 52 vezes no ano, são 52 dias. O ano tem quantos dias? 365 dias. Ou seja, se você tem alguma coisa para fazer, você ainda tem 315 dias para fazer. Oi. Fala, Pedro. 1h30. Multiplica 1h30 por 52 dias. Qual o tempo que você perde, queridos? Você não está perdendo, você está ganhando. O que você tem que fazer é ouvir, mas praticar. Parar de achar que nada vai acontecer. Se você ouvir e não fizer nada, aí que o negócio vai ser feio. Nós vamos ter a ceia hoje. E eu vou pedir para o Marcos, a Claudinéia já orou, que o Marcos venha distribuir aí, juntamente com a sua esposa. Eu não sei se vai fazer sozinho, mas o que é a ceia? Na realidade, a ceia... Obrigado, filho. Quantos tem aqui? 1, 2, 6. Obrigado. A ceia é o momento em que você lembra do que Jesus fez por você, lá na cruz do Calvário. Você está lembrando que Ele deu a sua vida por você. E Ele diz assim, ó: comei do pão e bebei do cálice, do vinho. Quando nós bebemos do vinho, quando nós comemos o pão, nós estamos lembrando de tudo aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário, por mim, por você, sem você estar aqui. Ele já te conhecia. Lá em Jeremias ele fala assim: eu já te vi, eu conhecia você no ventre da sua mãe. Ele já falava isso. Agora, queridos, Ele te amou e Ele te ama de uma forma tal, Deus te ama de forma tal, que Ele deu o seu próprio Filho para que morresse por você. E o que você tem que fazer? Simplesmente é agora olhar para Ele e falar assim: Senhor, eu estou aqui nesse momento para lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Sabe, queridos, você está aqui não é por acaso. Não é por acaso que você está aqui nessa noite. Algo tocou no seu coração. Deus quer transformar a sua vida, mudar a sua vida. E quer saber de uma coisa? Quando você não toma a ceia, diz assim que aquele que não toma a ceia, ou seja, não toma e come do pão ou toma do cálice, é porque tem alguma coisa para resolver e não quer resolver. Quando nós temos algo para resolver, a gente tem que resolver na água. Temos algo para resolver, a gente tem que resolver já. Deus nos dá essa possibilidade de resolver a situação hoje mesmo, agora. Se você tem alguma dificuldade com relação a isso, quebre agora no nome de Jesus, porque Satanás, ele está lá só observando e fazendo com que você se destrua, porque esse momento é um momento especial. E Ele não quer que você passe
momento especial. Ele quer que você se destrua. E o fato de você, agora, você está dizendo que, sabe, que lembra do momento tão especial de Jesus lá na cruz do Calvário, dando a sua vida por você e por mim. É algo que nós devemos sim levar em consideração e muito. Então, esse momento, não desperdice. Se o diabo está tentando te tirar esse momento, é porque ele sabe exatamente o que você pode em Cristo Jesus. Ele sabe, ele conhece, porque ele conhece Deus. E quer saber de uma coisa? O diabo é mais crente do que muitos crentes. Ele sabe do poder de Deus. Ele sabe do poder de Deus. Por isso ele teme e tem medo. E muitos crentes ficam de bobeira. E hoje eu quero te desafiar a não ficar de bobeira. Eu quero te desafiar a você realmente cumprir o propósito de Deus que está lá em Coríntios. Come do pão e beba do vinho. Eu queria que você fechasse seus olhos enquanto os meninos vão tocar. E que você adorasse a Deus e conversasse com Ele. Rasgar os céus apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. E mais uma vez eternidade se alinhar com o natural, e da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Abra o seu kit e pega o pão, por favor. Levanta o pão. Simboliza o corpo de Cristo que foi dilacerado lá na cruz do Calvário. Significa que você está honrando, que você está lembrando do grande sacrifício dele por mim e por você. Coma agora do pão, em nome de Jesus. Abra o seu suco, por favor. Sangue é vida. Sem o sangue o corpo não sobrevive. O corpo humano, ele não sobrevive sem sangue. Esse suco de uva simboliza o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, por mim e por você.
simbolicamente, quando você toma do vinho, o sangue de Cristo está sendo misturado com o seu sangue e te traz vida espiritual. Todas as vezes que você fizer isso, você está lembrando do grande sacrifício dele por mim e por você. Vamos tomar agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos e comece a declarar. Levanta suas mãos e comece a declarar. Uma vez e agita todo o meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Declara isso, amado. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Abra sua boca. Vou clamar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Se tiver alguém aqui hoje que quer dizer assim, Senhor, talvez você até esteja na igreja há muito tempo, mas você nunca pensou dessa forma. Será que realmente eu sou um crente verdadeiro? Será que realmente eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus? Porque às vezes você só foi indo, Mas talvez hoje você esteja querendo falar, se firmar em Deus mesmo. E falar assim, Senhor, eu tenho que ser corajoso a partir de mim. Não é só com as pessoas, mas começando de mim. Se você quer fazer uma renovação com o Senhor Jesus essa noite, vem aqui na frente, se dobre aqui diante do altar, não só diante de mim, não sou nada, diante do Senhor. Se dobre aqui diante dele, fala com ele, conversa com ele. Fala, Senhor, eu venho aqui me arrepender. Eu venho aqui, Senhor, me arrepender dos meus pecados.
Mas se você nunca o aceitou como Senhor e Salvador, se você quer nessa noite fazer a sua confissão, levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Se chegou o momento de você realmente fazer, levanta a sua mão. Se nunca você fez isso, levanta a sua mão. Mas se você já fez, mas um dia você se desviou e quer retornar aos braços do Pai, Ele está te esperando. É só você levantar suas mãos e falar: sim, Senhor, eu quero. Tem alguém? Levanta a sua mão. Amém. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos terminar. Nós vamos encerrar. E assim que terminar tudo, eu queria que você refletisse no que foi falado hoje. Se valer a pena para você, então reflita no nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, agradecer por tudo que o Senhor tem remado de bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja, Pai, esse povo. Em nome de Jesus, leva-nos para casa coberto com teu sangue, que nenhum mal nos suceda, nem praga alguma chega até as nossas vidas, no nome de